Irmãos, eu estava pensando uma coisa aqui, que eu acho que talvez você está passando por isso. Sabe quando você chega numa fase da sua vida em que você não quer ouvir mais ninguém? Você simplesmente não tem vontade mais de ouvir certas pessoas, não porque você está chateado com alguém, não porque você está bravo, não porque você é orgulhoso, se acha melhor do que os outros, não é nada disso, mas é simplesmente porque você já ouviu tanta coisa na sua vida, você já recebeu muita crítica, também já recebeu palavras de encorajamento, mas que as coisas simplesmente não aconteceram do jeito que as pessoas falaram. Ou seja, você agora ficou apático, você agora não reage, fica em silêncio, você não quer guerra com ninguém, mas também não recebe ajuda de fora. É sobre isso que eu quero falar com você. Eu sou o pastor Antônio Júnior e todo dia eu quero estar aqui orando pela sua vida, orando por tudo que envolve você, sua família, e também eu sempre trago uma palavra para te abençoar. E enquanto eu estava aqui orando, irmãos, pedindo uma mensagem, o foco que o Espírito Santo me trouxe ali na Bíblia, enquanto eu meditava numa passagem de Isaías, olha, foi exatamente isso. Tem muita gente que já não escuta mais, os ouvidos estão tampados. E a Bíblia diz que hoje, se você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Irmãos, o propósito desse vídeo aqui, o propósito de tudo que eu faço aqui no meu canal é te fortalecer na caminhada com Deus. Só que tem uma coisa que eu percebo, sabe, cada vez mais frequente. As pessoas estão tão cansadas emocionalmente, elas estão tão frias. Você fala de Deus para elas, você muitas vezes apresenta uma solução, você dá dicas, conselhos, mas parece que elas não reagem. Elas falam, pastor, tá bom, pode deixar, eu vou fazer. Mas irmãos, no dia a dia elas não colocam em prática. É muito triste porque isso impede que Deus trabalhe a favor dessas pessoas. Esses dias eu estava no final do culto e aí eu comecei a conversar com uma senhorinha. A gente começou a falar de Deus, logo eu percebi que ela estava muito para baixo, sabe? E foi então que eu comecei a encorajar ela. Eu comecei a falar da Bíblia e eu falei o seguinte, olha, todo dia, de segunda a segunda, às 4 horas da manhã, eu coloco a oração da manhã, às 6 horas da noite eu coloco a oração da noite. Acompanha lá, vai fazer bem para a senhora vai poder ouvir uma palavra de Deus, sem manipulação, sem falar de religião, você simplesmente vai ouvir uma palavra e depois você vai orar junto comigo. Sabe o que ela falou para mim, irmãos? Ela falou assim, pastor, eu vou ser muito sincera com o senhor, é o seguinte, eu já não aguento mais essas coisas, eu já não tenho tempo mais. Eu já fui de uma fase em que eu lia muito a Bíblia, eu orava muito. Sabe o que eu faço hoje? Eu simplesmente vivo a minha vida, domingo à noite eu venho na igreja e aqui sim eu escuto a palavra. Irmãos, na hora que ela falou aquilo, eu não julguei ela, é claro, talvez ela se decepcionou com muita coisa, talvez muitas coisas na vida, afinal de contas agora ela já chegou na terceira idade, talvez ela teve muitos arrependimentos, muitas frustrações. Tem que procurar entender o que está lá no fundo do coração, né? Porque ninguém fala as coisas à toa, ninguém age por acaso. Sempre existe um porquê por trás das nossas atitudes e daquilo que a gente fala. Mas aí eu fiquei pensando uma coisa, quantas pessoas hoje estão fechadas a mudanças, não é assim? Às vezes a gente encontra adolescentes, irmãos, crianças, né? Ou então pessoas que têm 20 anos de idade e já desistiram da vida. É impressionante, né? Não sei o que está acontecendo. As pessoas já não estão tendo esperança de dias melhores. E o que acontece, né? Às vezes uma mulher ou um rapaz, eles terminam um relacionamento e eles começam a profetizar coisa ruim sobre eles mesmos. Eu nunca vou ser feliz no casamento um dia. Eu nunca vou encontrar a pessoa certa. Eu tenho o dedo podre. Eu não dou certo com ninguém. Irmãos, nós precisamos prestar atenção naquilo que a gente fala, certo? E principalmente aqui, naquilo que entra nos nossos ouvidos, porque às vezes a gente escuta coisas, a gente traz para a nossa própria vida, assumimos como se fosse uma verdade, não é assim? E aí então nós começamos a acreditar naquilo mais do que aquilo que Deus fala ao nosso respeito. Então, hoje eu vou trazer um ensinamento sobre ouvir a voz de Deus. Você vai ficar impressionado de ver o quanto a palavra de Deus ela é poderosa para nos animar, para nos encorajar. Deixa aqui nos comentários se Deus muitas vezes já te animou depois de participar aqui da oração. Eu quero saber, depois eu vou ler os comentários, porque, irmãos, é impressionante. Eu muitas vezes estive ali cansado,
Muitas vezes eu estava muito debilitado mesmo, sabe? Sem força, passando por muitas batalhas, muitas lutas. Afinal de contas, eu já estou aqui evangelizando na internet desde 2013. Então é natural que eu venha passando por altos e baixos, né? Mas, irmãos, uma coisa eu preciso testemunhar para vocês. Toda vez que eu gravo a oração da manhã, a oração da noite, toda vez que eu gravo uma mensagem para vocês, eu saio diferente daqui. Eu posso ter entrado meio cansado, mas à medida em que eu vou trazendo palavras para animar vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu saio mais leve aqui da oração. Então isso aqui é obra do Espírito Santo. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês todos os dias. Inclusive eu quero agradecer, tem pessoas que compartilham essas orações com centenas de pessoas nos grupos de WhatsApp. Só Deus para retribuir cada um de vocês, amém? Se você é novo por aqui, eu quero te convidar a se inscrever no meu canal. É rapidinho, clica aqui embaixo do vídeo, inscrever-se, tem um botãozinho aí. Do lado vai aparecer um sininho, ativa ele e selecione a opção todas, para você não perder os próximos vídeos que eu colocar, tá bom? Então vamos lá. Irmãos, eu sei que a gente gasta muito tempo da nossa vida pedindo coisas para Deus que muitas vezes Ele vai fazer de uma maneira diferente. Quando a gente está passando por uma luta, um problema, o que a gente pede? A gente pede para Deus tirar esse problema, essa montanha que está na nossa frente, não é assim? E então a gente pede para Deus tirar as pedras do caminho, a gente pede para Deus nos dar força diante das dificuldades, mas eu quero te mostrar que Deus Ele trabalha diferente. Existe uma maneira de você suportar as provações, as tentações, as dificuldades que você nunca imaginou que poderia ser feito. E enquanto eu estava lendo aqui o livro de Isaías, capítulo 50, Deus começou a falar muito forte comigo que era para entregar essa mensagem para você, principalmente para você que está passando por lutas. Para você que não sabe, Isaías capítulo 50 é na verdade uma profecia sobre o servo sofredor que viria um dia nessa terra. E você sabe o nome dele, né? Jesus Cristo. É isso mesmo. O profeta Isaías, ele teve essa visão de que um dia Jesus viria nessa terra. Ele pisaria aqui nesse lugar contaminado, cheio de pecadores, e Jesus iria sofrer, porque talvez você não saiba, mas Jesus ele foi tentado em todas as coisas. Inclusive, o escritor Augusto Cury, ele escreveu vários livros, falando sobre o lado psicológico de Jesus, sobre as emoções dele. E ele disse que Jesus ele sofreu desde criança, porque quando ele trabalhava com seu pai José na carpintaria, trabalhando com móveis, Jesus ele trabalhou com pregos. E toda vez que ele batia um prego na madeira, com certeza ele pensava, um dia serão as minhas mãos, serão os meus pés. Irmãos, Jesus sofreu muito, muito mais do que a gente possa pensar. Inclusive, o profeta Isaías, ele teve uma visão da crucificação, do momento exato em que Jesus foi crucificado, e ele relatou lá em Isaías capítulo 53. Se você quiser ler na sua casa aí, depois você leia Isaías capítulo 53. Lá ele mostra que Jesus estava tão desfigurado na cruz que as pessoas não conseguiam nem olhar para ele. Irmãos, Jesus sofreu muito mais do que a gente imagina. Então, ele começa contando aqui, a partir do versículo 4 de Isaías 50, que Jesus estava passando por um momento de batalha muito grande. Só que Jesus ele tinha um método, vamos assim dizer, de suportar as provações. E eu acredito que se você colocar em prática essa mesma maneira que Jesus encontrou de suportar as dificuldades, a sua vida a partir de hoje vai ser muito diferente. Mas antes de eu te mostrar qual é essa passagem, primeiro eu quero só te explicar o que estava acontecendo naquela época. A Bíblia diz que o povo de Israel estava passando por um momento muito difícil, porque eles estavam sofrendo as consequências das suas escolhas erradas. E aí então, de repente, ele começa a falar sobre esse servo. É claro que Jesus não estava sofrendo das escolhas erradas que ele cometeu, de forma alguma, porque Jesus ele não teve pecado. Ele foi tentado em tudo, mas ele não caiu em nenhuma tentação. Só que então ele fala desse servo sofredor, que com certeza ele estava falando de Jesus, E ele diz que Jesus, em vez de ficar reclamando da dor, em vez de ficar pedindo para fugir do problema, ele focou em uma coisa só, que fez toda a diferença. Olha só o que está escrito em Isaías capítulo 50, versículos 4 e o versículo 5. Olha só o que o servo sofredor disse. Ele disse assim: O Senhor soberano me deu palavras sábias, para que eu saiba como animar os cansados. Todas as manhãs ele desperta,
ele desperta o meu ouvido para ouvir como alguém que aprende. O Senhor soberano falou comigo, e eu não me rebelei e nem me afastei. Amém? Olha que interessante isso aqui, irmãos. Primeiro, esse servo, ele começa dizendo que Deus deu palavras sábias para ele que ele saiba como animar os cansados. E deixa eu te explicar uma coisa que eu aprendi com a minha própria experiência, na minha própria caminhada com Deus. No momento em que você estiver muito desanimado, comece a animar as outras pessoas. Comece a encontrar alguém no seu caminho que esteja cansado, reclamando da vida, e comece a falar palavras sábias para essa pessoa. Comece a falar de Deus, comece a encher o coração dela de esperança. Você vai ver que os seus problemas vão ficar muito pequenos. Deus vai te dar uma alegria, e é exatamente isso que Jesus fazia. A gente percebe que Jesus era alegre, encorajava os outros, mas essa era uma técnica que ele usava. Ele animava os cansados, muitas vezes enquanto ele estava passando por lutas. Amém? Entendeu essa dica? E aqui ele continua dizendo que todas as manhãs Deus, que é o Pai dele, o Pai Celestial, despertava ele. E não só despertava ele, mas despertava os seus ouvidos para ouvir como alguém que aprende. E talvez você esteja pensando aí, pastor, mas como é que Jesus aprendia as coisas? Ele não sabia de tudo? Pois é, irmãos, a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2 que Jesus, mesmo sendo Deus, mesmo estando na glória celestial, ele se esvaziou completamente e assumiu a forma de servo. Então, enquanto ele estava aqui na terra, tudo o que ele sabia foi porque ele ouvia a voz do seu Pai. Ele mesmo disse que não fazia nada a não ser aquilo que o Pai tinha mandado ele fazer. Irmãos, Jesus é o exemplo de um ser humano que foi totalmente cheio do Espírito Santo. Porque Jesus, ele era Deus, mas ele também era homem. Ele se encarnou. É como se o próprio Deus andasse aqui no meio de nós. Olha que coisa linda, irmãos. Olha o quanto Deus nos ama. Talvez hoje você está passando por uma luta e você já pensou pelo menos uma vez na vida: nossa, quem dera se eu pudesse viver na época de Jesus. Naquela época em que eu pudesse ver os milagres, as curas maravilhosas. Mas, irmãos, hoje Deus está conosco na pessoa do Espírito Santo de Deus. Amém? Se você já entregou a sua vida para Jesus, então você tem o Espírito Santo em você. E Ele pode falar contigo de diversas maneiras. Eu estou falando isso aqui, irmãos, porque essa passagem fala sobre uma maneira diferente de enfrentar as lutas. Eu sei que quando a gente está cansado, a gente fica pedindo para Deus nos dar forças, nos dar mais energia, nos dar mais ânimo. Mas, irmãos, aqui o profeta está nos ensinando que o segredo daqueles que não desistem é simplesmente continuar com os ouvidos abertos para ouvir o que Deus tem a dizer. Olha, não importa se você chegou aqui hoje e até agora as coisas deram tudo errado na sua vida, ou até agora os problemas parecem que estão só aumentando. As pessoas chegam até mim, irmãos, e elas falam assim: pastor, parece que depois que eu entreguei minha vida para Jesus, em vez de melhorar, piorou, eu não estou entendendo mais nada. E aí então eu começo a dizer: na verdade, irmãos, é porque agora você está do lado certo. Quando você estava do lado do inimigo, o inimigo não te incomodava, porque você já estava do lado dele. Mas agora que você foi para a luz, agora o diabo vai tentar te tirar da presença de Deus. E muitas vezes ele vai usar as dificuldades, mas eu quero que você saiba que Deus está no controle de tudo. Amém? O Senhor quer falar contigo, meu servo, minha serva. Você que está ouvindo aqui essa mensagem, aleluia. Oh, glória a Deus, irmãos, eu estou sentindo aqui a presença de Deus. Eu creio que Deus quer falar com vocês todos os dias, mas para isso você tem que tirar essa casca que te protege, mas ao mesmo tempo te atrapalha, porque você não recebe uma nova unção, uma nova direção, algo que Deus quer falar contigo. Amém? E aqui então o servo, no versículo 5, ele começa dizendo assim, ó: e o Senhor desperta o meu ouvido para ouvir como alguém que aprende. Ou seja, Jesus estava aprendendo com as dificuldades, com as coisas que ele passou. Porque Jesus, ele não era aquele que pensava assim: eu já sei de tudo, então eu não preciso aprender nada. Não, irmãos, esse muitas vezes é o maior problema nosso. O nosso sofrimento muitas vezes dura mais tempo do que pensamos, porque simplesmente existe uma parede na nossa frente, uma barreira. Deus está tentando usar as pessoas, usando as circunstâncias, as dificuldades também, mas a gente parece que agora está com o coração fechado, parece que nada mais nos alegra.
Irmãos, quantas vezes Deus usa um familiar, um amigo nosso, Deus usa pessoas e a gente simplesmente já não dá mais ouvidos. Talvez você que é filho, a tua mãe, o teu pai vivem dando conselhos, mas você não coloca em prática. Aí depois você quer ter uma vida abençoada. Irmãos, isso não é possível. A Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que você viva bem, tenha uma vida próspera, abençoada. Mas, irmãos, para isso precisamos abrir os nossos ouvidos espirituais. Amém? Eu sei que quando você acorda de manhã, muitas vezes você quer mais uns 5 minutinhos, né? Quem de nós não faz isso, né? Mas aqui o versículo está dizendo, que Deus desperta o servo todas as manhãs. E isso, irmãos, é muito mais do que abrir os olhos. Isso é despertar a consciência, despertar a sua mente, o seu coração. É como se o pai dissesse para ele assim: meu filho, eu quero te ensinar tantas coisas hoje. Eu quero falar com você de várias maneiras, de tantas formas, que eu quero que você esteja desperto. Eu quero que você esteja atento. E sabe, irmãos, o problema nosso? A gente começa a viver a vida e de repente a gente vai se deparando com tantos problemas que a gente para de ouvir a voz de Deus. Talvez você já tire o seu carro da garagem e você já se depara com o trânsito parado, com aquela pessoa buzinando nas suas costas, ou então você chega no trabalho e tem aquela reunião chata, e aí você então começa a focar tanto nas circunstâncias, nas coisas dessa vida, e você se esquece de que Deus, Ele tem uma solução para tudo. Ele sabe como te trazer paz, calmaria, mas você não recebe o que Ele tem para a sua vida, porque você está muito focado na coisa errada. E só continuando aqui em Isaías capítulo 50, nós vamos ler agora os versículos 6 e o 7, que eu quero te explicar uma coisa muito interessante e logo nós já vamos orar, tá bom? Olha só o que o servo disse, preste atenção. Eu ofereci as costas aos que me batiam e a face aos que me arrancavam a barba. Eu não escondi o rosto daqueles que zombavam de mim e em mim cuspiam, porque o Senhor soberano me ajuda, eu não serei envergonhado. Por isso, eu firmei o rosto como uma pedra, e eu sei que eu não serei envergonhado. Aleluia! Irmãos, eu não sei se vocês repararam, mas isso aqui é o próprio Jesus falando, Ele abrindo o coração. Ele disse: eu ofereci as minhas costas para aqueles que me batiam, eu dei a minha face para aqueles que me arrancavam a barba. Ou seja, Jesus tinha barba e aqueles homens cruéis, maldosos, tentaram e arrancaram a barba dele. Ao mesmo tempo, Jesus disse: eu não escondi o meu rosto daqueles que zombavam de mim e daqueles que cuspiam no meu rosto. E talvez você esteja pensando aí: nossa, mas que crueldade, como é que essas pessoas fizeram algo com Jesus que não fez mal para ninguém? Mas, irmãos, foi o próprio Cristo quem disse que foi Ele que se entregou até a morte por amor a nós. Ninguém matou Jesus, foi Ele que se entregou. Ele mesmo, enquanto estava na cruz, Ele disse: Pai, eu entrego o meu espírito. Irmãos, Jesus é o dono da vida e Ele sabia que se Ele não morresse pelos nossos pecados, nós não teríamos a chance da salvação. Ou, meus irmãos, estaríamos condenados ao inferno para sempre. Por isso Ele te amou e Ele me amou de tal maneira que Ele não vai desistir de nós hoje, apesar de nossos erros, de nossas falhas. Amém? E talvez mesmo assim, mesmo com essa prova do amor de Deus, você ainda fica focando nos seus problemas. E aí você pensa assim: ah, pastor, mas eu já tentei ouvir a Deus. Pastor, eu leio a Bíblia, eu acompanho aqui a oração que o senhor faz, eu oro na minha casa, mas o meu patrão continua sendo aquela pessoa difícil, as contas continuam chegando. O que eu faço então, pastor? Irmãos, sabe o que eu aprendo aqui com toda essa passagem que eu li para vocês de Isaías capítulo 50? É que o servo, ele não escapa da briga na sua própria força. A vitória dele não é se tornar alguém rebelde, alguém se afastar de Deus. A vitória dele é continuar com os ouvidos atentos, despertos, porque a qualquer momento o Pai pode falar conosco. Amém? Aleluia! Irmãos, eu já perdi as contas de quantas vezes Deus falou comigo enquanto eu meditava na palavra de Deus. Não é hora de você desanimar, não é hora de você chutar o balde. Quantas vezes você estava com o coração fechado, mas de repente você foi ouvindo a palavra, você foi ouvindo a oração, e então o Senhor amoleceu o seu coração.
Oh, meus irmãos, aqui Jesus disse que ele aguentou tantas coisas terríveis, porque ele estava ouvindo aquele que está acima de todos os problemas, o Deus Altíssimo, o Senhor Soberano. Ele está acima de qualquer circunstância. E o próprio Pai falava com Jesus: meu filho, tu és o meu filho amado, eu tenho muito prazer em você, e eu quero que você pague esse preço pelos pecadores. Eu quero que você vá até o fim. E é por isso que Jesus resistiu enquanto esteve aqui na terra. Amém? Eu quero ler só mais uma passagem e agora depois nós já vamos orar. Olha só o que está escrito, irmãos, em Hebreus capítulo 5, o versículo 7 e o versículo 8. Preste muita atenção, olha o que diz. Enquanto Jesus esteve aqui na terra, ele ofereceu orações e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que podia salvá-lo da morte. E Deus ouviu suas orações por causa de sua profunda reverência. Mesmo sendo filho, ele aprendeu a obediência por meio do sofrimento. Amém? Irmãos, isso aqui é profundo demais. Pensa bem comigo. Jesus, o Filho de Deus, perfeito, sem nenhum pecado. Por que ele teria que aprender alguma coisa, irmãos? O texto diz que ele aprendeu a obediência através do sofrimento. Isso não quer dizer que ele era desobediente antes, mas quer dizer que a capacidade de ouvir e de se entregar ao Pai, ao Senhor, ela foi testada até os últimos limites. Jesus foi ficando mais maduro no meio da dor mais terrível que alguém poderia suportar. Olha que amor tremendo, irmãos. Jesus, ele aprendeu a ser obediente por meio do sofrimento. E por que você não segue o exemplo dele? Irmãos, é algo que eu busco seguir também. Nós precisamos aprender a sermos obedientes, porque é através da obediência que a vontade do Pai se realiza aqui na terra. E a Bíblia diz que aquele que não faz a vontade do seu Pai não permanecerá para sempre. É muito importante, irmãos, permanecermos firmes até o fim. E aqui no livro de Hebreus, a gente vê o resultado disso, né? Jesus, ele clamou, ele fez orações, ele fez súplicas, mas ele não foi poupado da dor. Ele sentiu o peso de cada cusparada no seu rosto, de cada chicotada. Ele sentiu o abandono dos seus amigos. Irmãos, todos os apóstolos se acovardaram. Enquanto Jesus estava pregado na cruz, nenhum estava lá, a não ser o apóstolo João e a sua mãe Maria. Mas, irmãos, aqui nos mostra uma coisa. A ligação de Jesus com seu Pai, através de ouvir a voz dele, era tão forte que a dor não transformou Jesus em alguém rebelde. Aquela dor gerou nele um aprendizado de relacionamento com Deus. E isso muda tudo para nós hoje, porque às vezes você está passando por uma prova na saúde, na sua família, uma dificuldade no seu trabalho, e você fica se questionando: Deus, por que o Senhor permite tudo isso? Mas, irmãos, Deus permite sim. Ele espera a gente chegar no limite para que Ele possa encontrar em nós um coração aberto, os nossos ouvidos destampados, entende? Porque é nessa hora que a gente fica mais quebrantado e é aí que Deus começa a falar conosco. Eu já contei aqui muitos exemplos, testemunhos que eu já passei, mas um deles que eu gostaria de contar novamente é que durante muitos anos, cerca de 7 a 8 anos, eu pregava para os jovens na minha igreja. Irmãos, não foi nada fácil. Foi uma grande batalha, na verdade, porque eu não me achava capacitado, sabe? Eu não achava que eu tinha jeito para pastor, eu não achava que as pessoas iriam querer me ouvir. E realmente, ao longo desses 7, 8 anos, eu conto nos dedos as vezes em que eu consegui reunir mais de 10 pessoas para me ouvir. Irmãos, as pessoas não queriam parar para me ouvir, essa é a verdade, mas Deus permitiu, sabe? Ele permitiu aquele tempo de sofrimento, eu me achava assim um fracassado, falando a verdade, sabe? Mas Deus permitiu, irmãos, porque Deus foi me moldando, eu aprendi naquele tempo a ouvir a voz de Deus, e eu comecei a receber palavras, mas não tinha ninguém para eu entregar aquelas palavras. E olha como Deus é bom, né? Hoje eu estou aqui falando para milhares e milhares de pessoas, todos os dias. Irmãos, é assim que Deus trabalha. E sabe como tudo começou? Um dia, a própria liderança dos jovens que trabalhava comigo e trabalhou ao longo daqueles anos, eles estavam talvez com raiva de mim, ou então eles estavam decepcionados, e só sei que eles se reuniram comigo e disseram aquilo que eu jamais gostaria de ouvir, mas foi o que aconteceu. Eles chegaram para mim e disseram assim: Antônio, nós estamos aqui para te falar a verdade. Você não tem chamado para pastor. Inclusive, as suas pregações são muito chatas.
Você fala de um jeito que dá sono e ninguém quer ouvir você. Irmãos, quando eu ouvi aquelas palavras, eu na verdade não fiquei com raiva deles, eu fiquei com raiva de mim, porque eu comecei a pensar, por que eu sou tão ruim naquilo que eu faço? Por que eu não consigo cumprir aquilo que Deus me pede? Por que eu não consigo pregar de um jeito que as pessoas queiram ouvir? Irmãos, eu saí daquela reunião tão abalado, tão triste. Quando eu fui para casa, é claro, eu não guardei mágoa de ninguém, mas eu comecei a orar. E eu comecei a falar com Deus. E eu falei, Senhor, Tu me disseste que tem um chamado na minha vida. O Senhor falou que eu vou pregar no Brasil, fora do Brasil. Quantas pessoas o Senhor usou para falar comigo de que eu iria pregar para multidões? E então, irmãos, eu comecei a rasgar o meu coração e falar dessa maneira com Deus. E eu então comecei a dizer, Deus, me mostra o que eu tenho que fazer então? Se o problema está em mim, fala comigo. E foi então, irmãos, que no domingo de manhã, enquanto eu estava escovando os dentes para ir para a igreja, de repente eu ouvi a voz do Espírito Santo. Aleluia! Irmãos, o Espírito Santo falou comigo assim, olha só o que ele disse para mim, irmãos. Ele falou assim, as pessoas não querem te ouvir lá na sua igreja? Então crie uma página no Facebook e começa a pregar, fala do meu amor para as pessoas. Eu vou começar a atrair muita gente que estava perdida, muita gente que já não tinha um propósito, muita gente que estava pensando em acabar com tudo. Eu vou trazer elas para a minha presença, através de você. E comece pelo Facebook, mas eu vou te usar na internet e você vai ver o que eu vou fazer. Irmãos, o meu coração se alegrou de tal maneira. Eu saí correndo e comentei com a minha esposa e eu falei tudo que Deus tinha comentado comigo. Eu não sei te explicar, mas foi uma voz tão forte. Ela veio direto no meu coração, sabe? É como se alguém estivesse falando assim no meu ouvido. E eu pude entender claramente que aquela era a direção. Irmãos, é uma longa história, mas eu vou encurtar para você. Foi então que eu aprendi como criar uma página no Facebook e comecei a falar de Deus ali. Quando eu coloquei o primeiro post, eu coloquei o segundo, o quinto post, ninguém comentava, ninguém curtia. Irmãos, naquela hora o diabo também soprou no meu ouvido, porque você sabe, nós estamos no meio de uma batalha espiritual. E ele então começou a dizer, você vai passar vergonha. Você está achando que Deus fala na internet? Deus não fala dessa maneira não, você vai passar vergonha. Irmãos, quase que eu desisti. Imagine se eu tivesse desistido. Mas naquela hora, irmãos, eu decidi perseverar. O meu coração estava muito triste porque ninguém queria curtir, ninguém comentava, ninguém compartilhava. Mas, irmãos, até que chegou o dia seguinte e eu decidi abrir o meu coração e eu comecei a falar aquilo que eu estava sentindo. E então uma pessoa comentou, de repente eu soltei o próximo post, veio uma outra pessoa que comentou também. Oh, aleluia! Irmãos, quando bateu um mês que eu já estava pregando na internet, mais de 15 mil pessoas já estavam me seguindo. Hoje, para a glória do Senhor, só no Facebook, já são mais de 7 milhões e meio de pessoas. E somando todas as redes sociais, já são mais de 26 milhões de pessoas. Mas eu não estou aqui para falar de quantidade, eu estou aqui para falar da fidelidade de Deus, do amor dele. Olha como que Deus faz, irmãos. Deus é fiel. Irmãos, eu estou aqui sentindo a presença de Deus e eu não quero parar essa mensagem. Mas eu estou aqui para te falar uma coisa. Não abandona a presença de Deus na sua vida, não. Não saia dos caminhos do Senhor, não. Amém? Eu nem ia contar esse testemunho meu, porque já contei algumas outras vezes. Mas, irmãos, quando Deus toca no coração da gente, a gente tem que fazer. Não importa o problema que você está passando, Deus ele vai falar contigo todas as vezes em que você parar para ouvi-lo. Todas as vezes em que você tirar o foco dos problemas, das distrações desse mundo e se voltar para o Senhor. Amém? Se você está sentindo a presença de Deus aí, deixa aí nos comentários. E feche os seus olhos também, porque agora eu quero orar. Eu quero interceder pela sua vida. Eu sei que muitos de vocês aqui já até pensaram em desistir da própria vida. Já pensaram em fazer besteira. Meus irmãos, a vida é preciosa, mas ela só vale a pena se você estiver no centro da vontade de Deus. Amém? Então nós vamos orar. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer, meu Pai, porque o Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é quem nos fortalece e tudo que nós precisamos é ouvir a Tua voz. Obrigado, meu Deus, porque Tu és aquele que nos acorda, aquele que nos desperta,
aquele que nos chama dia após dia para perseverarmos, para caminharmos mais um passo e mais um passo e mais um passo. Deus, eu te agradeço pela tua bondade e tua misericórdia. Tem pessoas que estão aqui me ouvindo e elas até achavam que o Senhor já não se importava mais com elas. Elas até achavam que o Senhor já tinha desistido delas. Mas é mentira do diabo, porque o Senhor já derramou sangue lá na cruz e o preço já foi pago. E agora todas as ovelhas que se achegam até o Senhor, é para que o Senhor nunca abra mão delas. Aleluia. Deus, eu sei que tem pessoas aqui que já não aguentam mais ouvir tanta cobrança, não aguenta mais ouvir críticas, não aguenta mais ouvir reclamações dentro de casa. O cansaço fez com que eles fechassem a porta do coração para tudo. Mas eu te peço agora, Senhor, tira essa casca, remove, Senhor, essa barreira, em nome de Jesus Cristo, Deus, que toda amargura, todo desânimo, toda surdez espiritual caia por terra agora mesmo. Deus, eu peço por aqueles que estão com a saúde debilitada, pela pessoa que está recebendo diagnósticos ruins, pelas pessoas que estão enfrentando o câncer, estão enfrentando o tumor, elas já não aguentam mais, Pai, tanta dor e sofrimento. Senhor, eu ordeno agora, pelo poder que existe no nome de Jesus, que a cura aconteça agora nesse corpo. Senhor meu Deus, restaura as forças daqueles que já não têm mais ânimo, já não têm mais esperança. Senhor, que em nome de Jesus o Senhor traga a cura completa. Cumpre a tua palavra, Senhor, que diz em Isaías 53, que o Senhor carregou sobre si as nossas enfermidades lá na cruz do Calvário. Deus, eu declaro a cura, eu ministro a cura também sobre as emoções. Tem pessoas aqui, meu Pai, que estão depressivas. As pessoas acham que é frescura, mas só o Senhor sabe, Deus, o que essa mulher e esse homem têm passado. Deus, não é preguiça, não é desculpa, não é nada disso. É a depressão que tem tirado dessa pessoa as forças que ela precisa para sobreviver. Mas em nome de Jesus eu repreendo agora toda doença, toda influência espiritual contrária que possa estar prejudicando essa pessoa. Eu repreendo todo mal, todo espírito maligno que vem soprando mentiras, que vem oprimindo essa pessoa. Saia, Satanás, em nome de Jesus. Deus, eu creio que o Senhor hoje está renovando a nossa mente e os nossos ouvidos. Pai, nós queremos começar a ouvir a voz do céu, acima de qualquer barulho aqui nessa terra. Que essa pessoa, a partir de hoje, comece a falar palavras de bênção, palavras de sabedoria. Que a partir de hoje ela pare de reclamar e comece a olhar para o sofrimento que Jesus teve na cruz. E que ela possa entender que foi por amor e que por isso ela possa se encorajar também para sofrer por amor a Cristo. Aleluia. Oh, meu querido, minha querida, agora eu quero dar a oportunidade para você entregar sua vida para Jesus. Eu sei que muitos de vocês até já estão ouvindo a oração, vão na igreja, mas irmãos, isso não nos livra de termos que orar esta oração. É uma oração sincera que você vai fazer. Eu vou contar aqui algumas palavras e você repete aí onde você está, tá bom? É só você dizer assim de todo o coração: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que o Senhor sofreu na cruz em meu lugar. O Senhor derramou sangue pelos meus pecados. E por isso eu te peço perdão, Jesus, por todo o mal, por todo o meu passado cheio de pecados. Eu creio também que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. E por isso eu declaro com a minha boca que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus, eu creio que o Senhor ressuscitou, eu creio que o Senhor morreu para mim. E agora eu te peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Eu quero estar contigo, Jesus, todos os dias. Eu creio que Tu és o meu Senhor e Salvador. E eu nunca mais quero andar longe de Ti. Eu nunca mais quero ser envergonhado pelo pecado. Eu quero andar na Tua presença. Me ensine a ser alguém que ouve e aprende a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu coloco essa pessoa nas Tuas mãos. Eu creio, meu Pai, que hoje foi dia de salvação, de libertação de vícios, libertação de palavras ruins que foram liberadas contra essas pessoas. E eu te peço, Pai, que esta oração hoje alcance mais e mais pessoas.
Que se cumpra a tua palavra mais uma vez e que milhares e milhares de pessoas se convertam e entreguem suas vidas a Jesus. Pai, eu te peço também por paz, por proteção, que o Senhor proteja a nossa casa, Pai, contra todo tipo de retaliação. Eu repreendo agora todo ataque e contra-ataque do mal. Eu te peço, acampa os teus anjos, Senhor, ao redor da nossa vida, da nossa família e da nossa casa. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário,
eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível, e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.